Não sabe como escrever a introdução dos seus textos acadêmicos? Assista este vídeo até o final para descobrir uma técnica infalível para escrever a melhor, eu garanto, a melhor introdução para o seu artigo ou tese. Não saia daí. Então, bora lá descobrir como é que escreve essa bendita dessa boa introdução, né? E antes de mais nada, a gente precisa entender qual é a grande importância de uma introdução bem escrita, que nada mais é do que convencer o leitor de que ele precisa ler o seu trabalho até o final, ou seja, vender o peixe da sua pesquisa. E o pior de tudo não é nada, é que o primeiro leitor do nosso trabalho é sempre uma pessoa difícil de convencer, que é o orientador, depois a banca, então você tem que vender muito bem esse bendito desse peixe para essa pessoa, na é verdade? Então é muito importante que para que você tenha nessa técnica de convencimento, que você leia trabalhos da sua área, certo? Por exemplo, dissertações ou teses que o seu orientador já orientou e que já aprovou. Fuça lá no currículo Lattes dele esses trabalhos, tá? Dá uma lida neles. Artigos da revista que você deseja publicar. Por isso é importante já saber mais ou menos qual revista, porque quando você lê, você vai estar ali observando, né? Qual é a estrutura, quais são os macetes, mais ou menos. Se você lê uns 3 trabalhos, você já vê que tem uma estrutura mais ou menos ali, né? E você já vai escrever o seu baseado nisso, tá? Independente se você vai escrever a introdução mais pessoal, que é muito comum na área de ciências humanas, por exemplo, ou uma introdução mais fundamentada na literatura, como é mais comum em áreas de tecnologias de forma geral, use sempre o que eu chamo de estratégia funil, certo? E o que é essa bendita dessa estratégia funil? Nada mais é do que você sair do item mais amplo da pesquisa até o mais específico. O mais específico é a proposta da sua pesquisa. O mais amplo é o contexto que você vai dar para apresentar o problema. Então vamos lá, né, trocar isso em miúdos. Então, já sabemos, né, que a gente vai ter que sair do problema, que é o mais amplo, e chegar no mais específico, que é a solução, né, a proposta de solução aí na sua introdução. Então é importante que você siga essa estrutura para capturar a atenção do leitor desde as primeiras linhas da sua introdução, certo? Para ele ficar vidrado, dizer, velho, esse problema é muito importante, eu quero saber o que foi que esse cara fez para resolver esse problema, tá? Então vamos para um exemplo prático. Um exemplo mais voltado para a área de humanas, onde se faz uma introdução mais pessoal, certo? Mas veja, mesmo que você seja da área de humanas, leia esses trabalhos do seu orientador, os artigos, para ver se vai ser mais pessoal mesmo, porque mesmo em humanas, alguns não são tão pessoal assim. Então, sinta como é aí na sua área, certo? Então, bora lá. Início da introdução, né? Você vai falar mais ou menos assim: ah, o São João é a época de maior efervescência no Nordeste, caracterizada por diversas manifestações culturais, a exemplo de forrós tradicionais, perpetuando o legado do Luiz Gonzaga, ou forrós eletrônicos, quadrilhas e bererê, 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 tá? Problematização. Então, aqui foi o contexto, São João, do mundo, do universo, do oceano de coisas que eu poderia falar. Eu estou falando de São João no Nordeste. Olha que delícia. Ai, a gente já vai começar, não vejo a hora. Depois você vem para a problematização, tá? Ou seja, você vai discutir a motivação pessoal, se a sua introdução é de motivação pessoal, e como ela se relaciona com os debates maiores na área. Por exemplo, né? Desde a infância, a cultura dos festejos juninos sempre foi muito presente na minha vida, desde as quadrilhas na escola até os dias atuais em que participo com apresentações em campeonatos de ordem regional e de impacto nacional, a exemplo do concurso de quadrilhas da Rede Globo Nordeste, por exemplo, né? E chegando até o ponto mais específico, onde você vai apresentar a pergunta de pesquisa e objetivo do trabalho. Digamos que a pergunta seja: como as manifestações culturais, a exemplo do São João na região Nordeste, podem impactar no curso de vida do ser humano? Então, perceba, eu saí do mais amplo, né, que é o São João, falei da motivação pessoal, que são as vivências, depois eu pergunto como essas manifestações culturais, né, podem impactar no curso de vida da pessoa, se essa fosse a proposta da pesquisa. Então veja que tem um funil aqui, né? Uma organização das ideias que vai desde o problema até a proposta de solução, né? Que é entender como que isso vai impactar no curso de vida. Agora vamos pegar um exemplo ainda dentro desse contexto de São João e vamos para aquele tipo de introdução mais estruturado, que segue mais uma fundamentação na literatura, certo?
Então, digamos que seria mais ou menos assim o contexto, né? O São João é a época de maior efervescência no Nordeste, caracterizada por diversas manifestações culturais, exemplo de soltar fogos, etc. Problematização. Risco de queimaduras, né? Então, você vai dizer que essa prática de soltar fogos, né, apesar de muito divertida, tem um altíssimo risco de queimaduras, não é à toa que todo ano, na época da junina, né, aumenta-se o caso do número de queimados nas UTQs, que são as unidades de terapia de queimados dos hospitais. Aí que você traz o tamanho do problema, coloca quantos, né, qual é a prevalência dessas queimaduras, quantas pessoas se queimam por ano, quais são as estatísticas disso, porque quando você mostra o tamanho do problema, o leitor fica mais vidrado ainda. Esse é um recurso de persuasão mesmo, né? Na escrita científica. Então você mostra o tamanho do problema, mostra o problema e o tamanho dele, e aí o texto mesmo vai pedindo, né? Mais informação. Então, aí, ó, imagine, né? Trouxe o contexto, trouxe o tamanho do problema, agora eu vou dizer o que é que já fizeram. A pessoa deve se perguntar, mas ninguém fez nada para resolver isso, né? Então você traz que o que já fizeram, né? Claro que não vai ser de forma informal, como eu tô falando aqui, tá? Mas assim, o que que já fizeram para resolver isso? Existe, né, a pomada de sulfadiazina de prata, mas ela se limita por tais aspectos. E aí você vai trazendo, né, a lacuna. Veja que o próprio texto pede. Você mostra o que é que já existe, mostra onde ele se limita, e aí isso já pede, o próprio texto já pede a lacuna, que é a lacuna que falta ser estudado, né? Então, diante de tudo que já foi estudado, o que que falta ser estudado? O que é a proposta da sua pesquisa? Aí você traz a lacuna, por exemplo, a necessidade de um produto que trate de forma mais rápida do que o produto convencional, que é a sulfadiazina de prata, essas lesões, sem deixar sequelas como marcas das queimaduras, por exemplo, né, que são os famosos queloides, tá? Então, nesse contexto, insere-se o produto X com suas propriedades cicatrizantes, por exemplo, produto natural, né? E clareadoras, bem relatadas na literatura, mas nunca antes testadas para queimaduras causadas por fogos de artifício. Aí você traz, né, a possível solução. E aí chega no mais específico, que é apresentar de novo a pergunta de pesquisa e o objetivo do trabalho, tá? Lembrando que o objetivo você só coloca se for artigo científico, porque se for dissertação e tese, ele vai entrar numa seção específica, certo? Então, digamos que a nossa pergunta aqui seja: o produto X de origem natural é eficiente, né, ou eficaz para tratar queimaduras e minimizar as manchas de cicatrização? Né? Então, aqui veja que eu fechei. Eu comecei com um problema que é soltar fogos, que ele causa o problema das queimaduras, disse quantas pessoas, né, as estatísticas de queimaduras, trouxe, né, o que já tem sido feito para cuidar disso, mostrei a limitação, trouxe uma sugestão para resolver esse problema, né, que é o produto X, e venho com a minha pergunta: será que esse produto X ele realmente é eficaz, né, para tratar essas queimaduras sem deixar marcas da cicatrização, né, mancha da cicatrização? Percebe? Então veja que é muito mais fundamentado na literatura. Eu vou ter que ter uma referência para cada parágrafo desse tipo de introdução mais fundamentada na literatura. Então, com essa estrutura, jovem, eu tenho certeza que você vai arrasar na sua introdução. Perceba que você não precisa gastar mais do que 2 páginas para isso. Porque se você começa a sair muito dessa estrutura, você começa a se perder. A sua introdução começa a ficar confusa. A gente não quer que isso aconteça, porque aqui a gente trabalha com clareza, não é verdade? Então, resumindo, venda o seu peixe, tá, na introdução e convença o leitor da importância da sua pesquisa, tá? Use a estratégia funil nos seus textos, na introdução, na revisão da literatura, enfim, em toda a organização do seu trabalho, mas principalmente na introdução, tá? E se você quiser conhecer o DAC, que é o Dominando Artigos Científicos, o meu treinamento, né, para quem quer escrever artigo científico do jeito certo, e o Tese Turbo, que é o treinamento específico para quem quer escrever dissertações e teses, eu vou deixar o link deles aqui na descrição deste vídeo, tá? Esses são os meus treinamentos para que você tenha uma escrita acadêmica de sucesso. Agora me conta também aqui nos comentários o que é que você quer ver nos próximos vídeos, tá? Imagina só eu trazer aqui um conteúdo especificamente para o que você precisa, olha que maravilha. Aproveite e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder aí do seu mestrado, do seu doutorado, para que a gente possa levar seja PhD para o maior número de pessoas possível, fazer com que as pessoas tenham uma jornada mais leve e produtiva na pós-graduação. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos valiosos como este, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!